Achava que muitos iriam falar hoje de inúmeros temas, que é normal, né? Mas sobre o aniversário que estaria fazendo hoje, Ulisses Guimarães estaria completando 100 anos no dia de hoje. E também estaríamos lembrando os 28 anos da Constituição Cidadã. Eu fui e sou um admirador do legado de Ulisses Guimarães. Sem sombra de dúvida, o maior legado de Ulisses Guimarães foi a Constituição Cidadã. Tenho muito orgulho de dizer que participei ativamente da construção da nossa Constituição. Fui constituinte, 87, 88, e trabalhei e cuidei muito do capítulo da ordem social, mas tive que interagir muitas vezes com Jarbas Passarinho, que já faleceu, com Mário Covas, que já faleceu, e com Ulisses Guimarães, que foi, sem sombra de dúvida, o grande comandante em chefe da Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses era um líder competente, ousado, honesto, corajoso, conciliador e um grande articulador. Doutor Ulisses foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores defensores da democracia. Liderou, não somente, mas com outros, a jornada que culminou com as diretas já. Deu a sua vida, eu diria, num trabalho permanente em defesa da liberdade, da justiça e da Constituição cidadã, que ele repetia todos os dias, que aquela construção coletiva tinha o cheiro e a cara do povo brasileiro, e ele tinha muito orgulho de ser, ao mesmo tempo, presidente da Câmara dos Deputados e presidir também a Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses morre num acidente trágico. O seu corpo desapareceu no mar, quando o helicóptero que ele estava com sua esposa acabou caindo no Rio de Janeiro. Mas sei que Ulisses, que virou até lenda, porque nunca encontraram o seu corpo, ele está lá no alto. E lá no alto ele observa, como sempre, junto com outros, quem sabe com Brizola, com Covas, com tantos outros, o que está acontecendo aqui. Eu, porque acredito em algo depois da morte, digo isso. Mas tenho certeza, senhor presidente, pelo que eu conheci de Ulisses e de tantos outros naquele período, grandes oradores, grandes homens públicos, que fazem falta, com certeza, no momento que passa o país, onde não há uma direção política, onde não há um projeto nacional, onde, e não vou fazer aqui pré-julgamento, a política do ódio é pregada por todos os lados. Mas eu tenho certeza que se Ulisses Guimarães estivesse aqui, ele não estaria contente, não. Ele que brigou tanto contra a ditadura, ele que peleou, viajou por esse país, eu que participei de tantos comícios da direta já, ele não estaria contente com a forma como se deu o processo do afastamento de uma presidenta eleita com muito, eu digo com muito suor, com muito sangue e muitas lágrimas, da história, antes da ditadura e depois da ditadura. Eu diria até que ele estaria revoltado, vendo esse quadro, que não foi só o caso do impeachment, a forma como a Constituição Cidadã está sendo mutilada.
Se tudo aquilo que está sendo anunciado para o país pelo governo atual, como reforma trabalhista, que vai prevalecer o negociado sobre o legislado, sobre reforma da Previdência, hoje já não é mais 30 ou 35 anos. Eu via hoje num dos jornais, e tenho a resenha de imprensa aqui na mesa, e vou deixar depois que fique registrado, já fala o seguinte: quer se aposentar com salário integral, começa a contribuir com 16 anos até os 65. Então não é mais nem 30 nem 35. Já virou quase 50 anos de contribuição. Se eu tenho que começar a trabalhar com 16 e somente com 65 é que eu vou me aposentar com salário integral, é uma conta que não fecha. Se parar para ver, vai dar 49 anos de contribuição. Hoje é 30 e 35. Não acredito que o Ulisses Guimarães estaria contente com esse tipo de proposta. Grande parte do povo me parece que não percebeu o que está acontecendo. Eu tenho levantado as minhas preocupações. Eu espero nem que não seja verdade o que está aí, porque eu não sou daqueles que dizem que o culpado de tudo é a mídia. O que está escrito aí no papel, aqui na mesa, assusta. Assusta. Que não é só a idade mínima agora. Agora estão falando também de tempo de contribuição, que pode ser de 16 para 65. Está escrito aí. Senhor presidente, não bastasse tudo isso, essa violência contra a Constituição, aniversário de 100 anos de Ulisses, 28 da Carta Magna, a gente ainda vê aí essa tal de PEC 241. É um exemplo de que está sendo atacada a Constituição. Essa Constituição que peleamos tanto para aprovar, votar e assinar, porque pegaram a mania de dizer que nós não assinamos a Constituição. Quem olhar os livros da história e olhar lá na própria versão final vai ver lá a nossa assinatura na Constituição. Mas os ataques que estão aí destroem direitos dos aposentados, das pensionistas, das viúvas, salários, salário mínimo não terá mais PIB, por tudo que dizem, corta benefícios, diz que os benefícios sociais não terão mais a vinculação com aquilo que estava dado até o momento para o salário mínimo. Esta PEC ataca direitos do povo brasileiro. Quando ela congela por 20 anos os investimentos na saúde, na educação, em todos os benefícios, inclusive estruturais da sociedade, no serviço público, nos salários, quem perde? Quem perde é o povo brasileiro. Ulisses é conhecido como o senhor das diretas, porque foi sempre um peleador, como eu gosto de dizer, um guerreiro, um lutador pela democracia, pela direta e contra qualquer golpe contra a liberdade e a nossa democracia tão duramente conquistada. Diretas essas que nós defendemos até hoje. Quem tem medo das urnas? Com certeza Ulisses não tem. É necessário conversar com a população, ouvir o que ela tem a dizer. Lembro aqui agora palavras construídas pela coragem e pela competência que aqui eu falava de Ulisses Guimarães. Lembro que no dia que a Constituição brasileira, 1988, foi promulgada, Ulisses disse: a nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma depois de 5 anos.
Quanto a ela discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, dizia ainda Ulisses, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia e exílio ou cemitério. Nunca mais, nunca mais. Como bem era chamado Dr. Ulisses, trair a Constituição, repito, palavras dele, é trair a pátria. Podem crer, senhoras e senhores, que trabalhemos aqui no Congresso, Câmara e Senado, o bom combate, faremos o bom debate. Uma grande batalha para que a mutilação à nossa Constituição não aconteça. Tenho enorme satisfação de dizer, ajudei a construir, e foram dias e noites, se estenderam pela madrugada, a nossa Constituição. E quero poder continuar dizendo que a nossa Constituição foi obra da força, da coragem de líderes, mas principalmente do povo brasileiro, como assim foi a CLT, que querem, de uma vez por todas, rasgar. Não permitiremos que rasguem a Constituição e que joguem o direito dos trabalhadores na lata do lixo. Fico com a história, fico com nomes que serão sempre lembrados. Não ficarei nunca contra aqueles que atacam covardemente o nosso povo e a nossa gente.